Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda para a aula de hoje. Bem-vindo para essa série que é sobre como dominar o inglês para negócio para o sucesso internacional. E hoje eu vou dar dicas sobre viagens a negócios. E a aula de hoje vai ser bem rápido. A gente vai dividir em três. Primeiro vão ser dicas sobre a comunicação. A segunda vão ser dicas sobre a preparação para tal viagem a negócios. E o terceiro vai ser sobre etiquetas, ok? Então, continua comigo para a aula. Alright, so the first stage in this is your pre-trip preparation. Pre-trip preparation significa, né, a preparação antes da viagem. Agora, na preparação antes da viagem, a gente precisa primeiro fazer uma pequena pesquisa, né, sobre a destinação, getting to know your destination, onde que quais são os costumes locais, os tipos de linguagens e expressões que eles mais usam, né? E essas informações, geralmente, na sala de aula, a gente faz um plano de aula baseado com diálogos que são mais tradicionais usados naquele lugar. Então, vamos dizer, por exemplo, local costumes. Vamos dizer que eles fazem festivais. Vamos dizer que eles fazem festivais todo junho. A gente pesquisa para saber quais são esses festivais que eles fazem todo junho, que é o período que você vai estar lá. E a gente cria o quê? Uma aula de conversação baseada naquilo. E a gente faz perguntas como: Where would you like to spend the festival? Então, se você não está no curso e você quer se preparar para isso, você pode usar essa dica de preparação para já preparar diálogos de perguntas e respostas, como quais são as situações que você pode estar ou enfrentar nesse lugar. Lembrando que a dica usando o festival é só um exemplo. Dependendo de onde você está indo e quando que você está indo, tem bastante informações que você poderia explorar. A outra dica no pre-trip preparation is organizing documents. Então, não esqueça que você tem que preparar seus documentos, né? Passaporte, visto, travel itinerary. E o que a gente faz nessa parte de organizing document? A gente prepara a aula também que tem a ver com a migração, porque a área de migração, especialmente no aeroporto, quando você está entrando em algum país, às vezes você vai ser chamado para fazer entrevistas, ou mesmo quando você está passando pela alfândega. Então, o que a gente faz? We have conversations that have to do with customs when you get into a country, like, where are you coming from? How long will you be staying here? Where will you be staying? Coisas assim. Então, na aula, o que a gente faz? A gente cria conversas que tem a ver com isso, mas como é uma dica que eu tô dando para você, você pode se preparar criando conversas que tem a ver com essa parte, né? Can I have your passport? Informações assim que tem a ver com essa parte de documentação vai deixar você bem mais confiante durante a viagem. E pre-trip preparation também, uma importante dica é parking smart. Ok? Você precisa pegar as coisas que são importantes, os eletrônicos que são importantes, como phone charger, laptop charger, or even taking a laptop, your cell phones and all your backups. Essas coisas sobre o que você está levando na mala ou não está levando na mala, também pode ser informações que você vai receber perguntas sentando num país. Então, quando a gente faz um pre-trip preparation dentro da sala de aula, você não só prepara e lembra o que você precisa fazer para a sua viagem, mas a gente também usufrui dessa oportunidade para fazer essas práticas, preparar também a conversa em inglês para essa parte. So now let's go to the second part. Vamos para a segunda parte, que é durante a viagem. Então, a gente aqui vai explorar muito mais coisas, né? A gente vai começar com in-flight. Vamos imaginar que você já está no avião. Quais são os tipos de diálogos que você pode ter dentro do avião, né? The flight attendant telling you, giving you instructions of what to do and what not to do.
giving you instructions like, sure your seatbelts are fastened, it's time to be seated. Então, o que a gente faz? A gente explora quais são as possíveis conversas e situações que você pode ter no avião. A gente chama isso de in-flight conversation. Então, daqui a gente migra para o quê? Para arrivals. Arrival também tem a ver com aquela parte de alfândega, né? Então, vamos pular um pouquinho da alfândega, já que a gente já fez isso no pre-trip preparation, né? Vamos focar na apresentação. Você tem que fazer um review, né? Um look over das apresentações. Nessa sua viagem de negócios, você vai fazer apresentação? Quais apresentações você vai fazer? Em qual área? Então, você tem que deixar sua apresentação, pelo menos, preparado para você já poder adequar se adequar às línguas, as palavras certas, adequadas para você usar na sua apresentação. Se for algo que você pode fazer antes. Isso porque você já pode ler, revisar e ficar bem familiarizada antes do momento de você fazer a apresentação, ou somente se preparando para a reunião. Que tipo de conversas que vocês podem ter? O tema é sobre o que? Eu entendo bem os termos dessa tema em inglês, o que eu preciso fazer, quais artigos talvez a gente precisa ler para a gente se adequar para isso. Lembra que tudo essa sua preparação é para você ter uma experiência top e para você estar bem preparada. Então, tudo isso, quando a gente faz dentro da sala de aula, ele vem como algo muito, muito interessante e gostoso. Todos os alunos gostam, porque eles já saem da aula se sentindo como se já estivesse na viagem. Então, vamos para o próximo ponto, que é Navigating Airports and Hotels. Então, quais são as informações que você vai ver nas placas dentro do aeroporto, por exemplo? Você vai usar linguagens como take-off, landing, você vai usar expressões como estimating times of arrival, departures, arrivals. A gente cria conversas, diálogos nisso. Então, se você não está no curso, você precisa se preparar para isso. Já vai atrás de informações sobre esses cenários. E lógico, a gente tem um hotel, né? Você vai ficar no hotel, você vai ficar no Airbnb. Geralmente, dentro da sala de aula, a gente prepara usando hotels, porque a gente quer usar palavras como front desk, a gente quer usar palavras como lobby, a gente quer praticar esses vocabulários e coisas que você pode necessitar. Vai que seu evento seria no hotel, como que você vai se comunicar dentro daí, aí você se prepara para esse cenário. Talvez você precisa de informações, por exemplo, sobre transporte. Você precisa pegar ônibus ou pegar táxi. A gente prepara e pratica diálogos de perguntas como: Where can I find the nearest bus stop? At what time is the bus going to arrive? Where is the closest post office or police station? Então, você se prepara para esses cenários. Agora, now we're going to go to the part of during the business meetings. Vamos para a parte de durante as reuniões. Então, chegamos nessa terceira parte, né? A gente dividiu em 3, mas eu vou explicar com mais uma parte que seria a quarta, que tem a ver com comunicação também. Mas vamos lá. So, during the business meeting, o que é importante que a gente pratica aqui? A gente pratica como ter comunicação clara, yes, e comunicação mais passiva, né? Nas perguntas, por exemplo, a gente tenta evitar usar frases que são em inglês bem mais assim, informal. A gente tenta deixar em inglês mais formal e de uma forma bem mais respeitosa. Por exemplo, em vez de falar, can you explain that again? A gente tenta evitar usar isso. Pode perguntar, could you please clarify? Ou para falar para alguém repetir, em vez de falar can you repeat that, você pode dizer coisas como do you mean A, B, C, D? Ou alguém pergunta a você para repetir ou explicar melhor, você usa expressões como let me clarify that.
antes de você ir direto, né, a explicar. Ou você quer que alguém explique mais sobre algo, você não fala, can you explain that again? É muito comum ouvir pessoas usando isso, mas de fato isso não soa muito profissional, né? Você poderia usar frases como could you elaborate a bit more on that? A gente tenta usar as palavras certas e chaves como elaborate and clarify, em vez de usar palavras como explain and repeat, por exemplo. Também a gente tenta usar preposições mais como on e usando sinônimos como point em vez de topic. Então, quando a gente quer falar, por exemplo, para elaborar um pouquinho mais sobre algum tópico, a gente evita usar tópico e falar coisa como let's elaborate a bit more on the point, ok? Então, são dicas assim que é muito valiosa durante a sala de aula, quando a gente já avança para a parte de preparação para a reunião, né? During the meetings. Eu espero que você consiga entender a noção e como se preparar de forma mais adequada para situações assim.